As vendas de imóveis novos caíram 31% na cidade de São Paulo nos primeiros 6 meses do ano. A informação foi divulgada hoje pelo Sindicato da Habitação, o Secov. Todos os dias, Daíse vive uma contradição. Como corretora, quer vender imóveis pelo maior preço possível. Como compradora, sofre para encontrar um apartamento que caiba no bolso. Às vezes eu olho um cliente e falo, ai, que dó dele, porque ele queria tanto o imóvel do jeito que eu queria e não consigo comprar. Só em São Paulo, o preço dos imóveis subiu 88% nos últimos 2 anos, de acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O Secov, o Sindicato da Habitação, usa uma outra metodologia, levando em conta o tipo de imóvel e a região da cidade. Por essa fórmula, o metro quadrado dos imóveis novos subiu 8,6% na cidade nos primeiros 6 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Um índice bem menor do que o dos corretores, porém, mais que o dobro da inflação. O principal motivo para a escalada dos preços dos imóveis é o aumento no número de financiamentos. Do primeiro semestre de 2010 para o primeiro semestre deste ano, o número de financiamentos cresceu praticamente 38%. Foram quase 50 bilhões de reais destinados à compra de apartamentos e casas. Mas o Sindicato da Habitação alerta: a tendência é os preços se estabilizarem. Com esta demanda e oferta equilibradas, como a gente está começando a assistir agora, traduz, sem dúvida, num momento de preços estáveis também, preços sustentáveis. Uma prova disso é que as vendas dos imóveis novos caiu 31% nos primeiros 6 meses deste ano. Um patamar que a indústria da construção ainda considera satisfatório. Os Estados Unidos admitem que usaram cobaias humanas na década de 40 na Guatemala. Várias pessoas foram infectadas propositalmente para desenvolver doenças sexualmente transmissíveis. O governo pediu desculpas pelas atrocidades. O presidente Obama lamentou o fato e declarou que o governo americano está prestando toda a assistência e tratamento às pessoas infectadas. Uma comissão está levantando os diversos casos e um relatório final deve ser entregue a Obama em setembro. Até agora sabe-se que, na época, um serviço público chamado Saúde Sexual contaminou 2.500 pessoas com vírus de doenças sexuais como sífilis, para testar a eficiência da penicilina e outras drogas. As maiores vítimas foram prisioneiros, doentes mentais, soldados e prostitutas. Os testes de medicamentos em seres humanos é polêmico no mundo todo. No Brasil, a prática tem regras rígidas. Existe uma regulamentação que limita os testes em laboratórios. O Jornal da Cultura explica. Cerca de 600 mil brasileiros participam atualmente de testes a potenciais remédios no país. A indústria farmacêutica segue regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e deve submeter cada pedido de teste com cobaias humanas a um comitê de ética em Brasília. Só depois disso, voluntários podem se candidatar aos tratamentos. Na maior parte dos casos, o convite é feito para pessoas que não conseguiram resultados com a terapia ou medicamentos convencionais. O voluntário não pode receber dinheiro porque a pesquisa no Brasil proíbe pagamentos e deve assinar um termo de responsabilidade, bem diferente dos Estados Unidos, onde os convites são feitos até em rádios. Qual a opinião de vocês sobre a conduta no Brasil com relação a esse tipo de experiência e, por exemplo, nos Estados Unidos? Bom, eu não faço a menor ideia sobre a conduta no Brasil e nos Estados Unidos e não tenho opinião. O que eu sei é que isso que aconteceu nos anos 40 na Guatemala aconteceu em outros lugares, aconteceu em países africanos, várias vezes. E testes de medicamentos foram feitos com povos de países que eram considerados inferiores. Esse é o fundo da questão. No fundo dessa questão está o pensamento racial. Fazia-se os testes com seres que eram vistos pelos que testavam, no caso os Estados Unidos, como um pouco menos do que humanos. E, portanto, eles poderiam ser infectados em nome do desenvolvimento da ciência, né? Os testes não eram feitos nos Estados Unidos. Testes feitos por companhias europeias foram feitos muitas vezes na África e em colônias asiáticas também, né? Tudo isso fazia parte da ideia racial que dividia o mundo em seres humanos, né,
a raça branca E uma sub-raça. E os demais em vários graus de desumanização. Porque o que aconteceu nos anos 40 não foi um engano. Essas coisas foram feitas propositalmente e em nome da ciência. Agora, fora esse resgate histórico que o Demétrio colocou, existe, na sua opinião, algum receio maior com relação ao claro, jeito que é eu encaminhado? acho, por exemplo, o CTN-Bio, ele lida bastante com isso, ele exige que as universidades, inclusive na área de ciências humanas, que é a minha, na universidade onde eu dou aula, PUC São Paulo, como qualquer outra, os alunos da área de humanas precisam passar por uma comissão de ética em relação ao tipo de pesquisa que fazem, mesmo que ela não seja no campo da biologia, por exemplo. Hoje já se debate, inclusive, o uso de cobaias não humanas também, como sendo algo que, induzindo o sofrimento, ele precisa ser acautelado. A grande questão em relação a isso é que tipo de direitos nós nos colocamos, seja em relação ao que é considerado um sub-humano, seja ao fato de que às vezes se esquece que não é só o uso do medicamento. Muitas vezes um hospital, escola, ele atende pacientes do SUS e é nesses pacientes que o estudante aprende. Raramente ele vai aprender no hospital de primeira linha a fazer um exame de toque, a fazer um exame, a fazer uma auscultação, a palpação. Portanto, não é só o teste de cobaia. Guardadas as devidas proporções, a gente continua você tem seguindo. a mesma lógica. E a Câmara dos Deputados votou contra a cassação do mandato da deputada Jaqueline Roriz, do PMN, do Distrito Federal. Foram 265 votos contrários, 166 favoráveis e 20 abstenções. Jaqueline, que é filha do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, foi julgada por quebra de decoro parlamentar. Após se defender em plenário, a deputada chorou. Em 2006, ela foi filmada ao lado do marido, Manuel Neto, recebendo um pacote de dinheiro de Durval Barbosa, pivô do escândalo de corrupção que ficou conhecido como Mensalão do DEM de Brasília. No plenário da Câmara, em votação secreta, o pedido de cassação foi rejeitado pela maioria dos parlamentares presentes. Ao todo, foram computados 451 dos 513 votos possíveis. A deputada deve enfrentar um processo na Justiça por recebimento de propina. Isso porque, na última sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra Jaqueline Roriz. Vocês acharam? Eu acho que quando ela recebeu o pacote de dinheiro, eu vi aí, ela riu. Quando ela estava sendo julgada na Câmara, ela chorou. Logo depois do julgamento, eu imagino que, numa situação privada, ela riu de novo. E agora ela está rindo de todos nós, assim como os parlamentares. A ideia clássica e antiga, contra fotos não há argumento. Se você utiliza, você pode dizer que é uma montagem. Eu espero que a Justiça, não ligada ao Legislativo, estrito senso, que ela dê sequência a mostrar que essa não quebra de decoro, na prática, ela é uma indecência. E um crime. Oficial, claro. O número oficial de mortos em acidentes de trânsito é de 35 mil pessoas por dia, mas esse número só leva em conta por ano. Por dia. Por dia não, por ano, gente, desculpa, mas esse número só leva em conta quem morre no local do acidente. Paz no trânsito, esse é um sonho possível. Estava eu e meu sobrinho conversando. Olhamos a rua, não vinha vindo ninguém. Atravessamos a rua. Quando eu estava chegando no outro lado da rua, já chegando na calçada, aí, quer dizer, eu nem vi. Quem contou para mim foi meu sobrinho. Uma moto pegou na lado esquerdo aqui, jogou no chão. Eu bati a cabeça no chão. Fiquei 16 dias em coma. 16 dias em coma. Eu fiquei, acho que foi 8 ou 7 meses sem lembrar de nada, sem recordar de nada. E até hoje não recordo de nada do acidente, de nada, bloqueou. Eu sou motociclista, eu tenho moto. Eu pensei em ser atropelado, tomar uma pancada de um carro, ser jogado na... Mas ser atropelado por uma moto e ficar da forma que eu estou hoje, eu nunca pensei isso na minha vida. A seguir, Dunga vai ser treinador em um distante Emirado Árabe. E mais, Fabiana Müller conquista medalha de ouro inédita para o Brasil.